o homem que há 50 anos pesquisa fenômenos que nós chamamos de sobrenaturais. Segundo Quevedo, a telergia, emanada de certos dotados, atravessa chapas metálicas, atravessa até chapas de chumbo de 3 centímetros de espessura, colocadas a 1 metro de distância do dotado em transe. Os fogos fátuos deram origem a muitas superstições e lendas. Aparecem às vezes nos pântanos, nos cemitérios, nos depósitos de excrementos de animais ou em qualquer lugar onde houver animais ou plantas em putrefação. Os chamados fogos de Santelmo também provocaram pânico e lendas na imaginação popular. Podem ser vistos às vezes sobre os mastros dos barcos, sobre as torres das igrejas, inclusive sobre as copas das árvores, em dias de tempestade. São devidos, como se sabe, à acumulação da eletricidade ambiental. Certos tipos de roupa, sobretudo as de nylon, acumulam eletricidade estática em alguma quantidade. Na escuridão, vê-se uma chuva de faíscas, por exemplo, quando se tira a roupa. Às vezes estas roupas se movem, parecendo um fantasma, ainda quando estão penduradas no guarda-roupa por efeitos de pequenas descargas elétricas. Muitas pessoas observaram também em certas noites as fagulhas que se desprendem ao acariciar um gato. Certas pessoas especiais se cobrem de claridades elétricas ou produzem faíscas. Trata-se de pessoas especiais em um estado neurofisiológico peculiar. Uma senhora enferma no sanatório do Arco emitia faíscas quando sua pele era muito friccionada, especialmente em tempo chuvoso. Sendo a fotogênese simplesmente um aspecto sob o qual se apresenta a telergia, é evidente que muitos fenômenos parapsicológicos de efeitos físicos venham acompanhados de fotogênese. Tiptologia. A telergia, sob a direção da vontade inconsciente, atua analogamente à eletricidade ou ao magnetismo, na estrutura interna da madeira, e dá origem a certos tipos de raps, golpes, choque. Sob a ação da telergia, mesas e outros objetos de madeira tornam-se como que carregados de magnetismo ou eletricidade. Na tiptologia, porém, ouvem-se raps mais frequentemente sobre os objetos externos. Aparentam ser independentes do dotado. Na realidade, procedem dele. São causados por sua telergia ou pela dos assistentes condensadas nele, dirigidas por psicobulia do dotado, etc. Telecinesia. Câmara de fissão 3 conferida. A estação está indo bem. Você tem muito talento, Kelson. Tudo que montou se ajusta perfeitamente. Estou orgulhoso do trabalho que fizemos. Estaremos prontos para nos transportar. A moralidade é para os homens, não deuses. A etimologia se refere à ausência de um contato normal. Somente neste sentido a telecinesia é uma ação à distância. A ação parapsicológica sobre objetos distantes, comandados às vezes até pela vontade consciente, porém geralmente pelo inconsciente, é um fenômeno que, desde a mais remota antiguidade e em todos os povos, se atribui a certos dotados. As telecinesias são inumeráveis e variadíssimas. Mesas e cadeiras que movem e se elevam no ar. Móveis são arrastados. Uma trombeta, um violão, se transladam tocando e revoluteiam pelo ar, sobre a cabeça dos espectadores. Soam simultaneamente as notas altas e baixas de um piano, vendo-se o movimento, enquanto o pano que cobre as teclas cai ao chão. Com frequência, apareciam estigmas macabros no peito de uma menina, nos braços e nas pernas, como também inchações no rosto que desapareciam com rapidez, apresentava vários fenômenos parapsicológicos de efeitos físicos. A telecinesia, como todos os fenômenos parapsicológicos, além do aspecto meramente físico ou de movimentação de objetos pela telergia, tem outro aspecto psíquico. O fenômeno é dirigido pela mente, pelo psiquismo,
que deixa no fenômeno sinais de sua inteligência, vontade e demais qualidades. A este conjunto de qualidades psíquicas do dotado, geralmente inconscientes, que dirigem os fenômenos parapsicológicos, chamamos psicobulia. Podemos analogar a ectoplasmia com o mundo animal. Assim, por exemplo, algumas aves de rapina da família das catártidas durante a digestão expelem pelas narinas um líquido viscoso, branquicento, que se parece com o ectoplasma. Do mesmo modo, há analogia com as propagações protoplasmáticas das amebas. O ectoplasma deve ser considerado como um fenômeno de condensação da telergia no sentido amplo em que a levamos em conta. O peso da mesa pode ser aumentado a tal ponto, pela pressão do ectoplasma, que um homem vigoroso não pode erguê-la. Sobre a análise interna da substância, todas as tentativas sérias fracassaram. Tal análise parece ser até contraditória, porque isto implicaria conservar um pouco de ectoplasma para o laboratório. Porém, o ectoplasma sempre é reabsorvido pelo organismo do dotado. Todas as vezes que se pretendeu agarrá-lo, desvaneceu-se entre as mãos, exceto, é claro, nos casos de fraude. Este tipo de ectoplasma é geralmente invisível, e quando se faz visível e fotografável, apresenta uma estrutura mais ou menos nebulosa, transparente, etc. Ectocoloplasmia. O ectoplasma, como argila psíquica, teoricamente ao menos, poderia ser maleado para representar diversas figuras. Conforme fossem os tipos de reproduções, o fenômeno seria classificado com diversos nomes. Os nomes em uso são ectocoloplasmia, transfiguração, fantasmogênese e materialização. A fantasmogênese é um fenômeno pertencente àqueles que denominamos extranormais, em contraposição com os paranormais. Os fenômenos extranormais devem-se à energia material, física. Os paranormais se explicariam pela atuação de uma energia diferente de toda a energia física conhecida ou concebível. Uma forma fantasmagórica avançou pela sala, apossou-se de um acordeão e em seguida deslizou pelo apartamento tocando o instrumento. Transfiguração consiste numa simples modificação do próprio corpo do dotado. Não é uma pessoa nova que é materializada. Materialização seria a reprodução perfeita de um novo ser. Quevedo diz que sua posição diante deste tão falado fenômeno é de que ele não é real. Escola espiritualista. Este termo espiritualista não se refere ao espiritismo. Psi-gama. Uma jovem desperta de repente e verifica no relógio de cabeceira que são 6h35. Ao sentar-se na cama, vê refletido no espelho do guarda-roupa a imagem de seu noivo, que deveria estar a 300 quilômetros de distância. Ocorreu que o rapaz havia sofrido um acidente e quase foi atropelado por um caminhão. Seu relógio se quebrou no momento do acidente. Marcava exatamente 6h35. Um conhecimento de psi-gama irrompe durante o sono, estado que facilita a percepção consciente das captações inconscientes. Tem-se a nítida impressão de que a distância e os obstáculos não têm influência sobre os resultados. A única coisa que parece influir no caso é a própria faculdade de percepção extrasensorial do sujeito, ou sua capacidade de manifestação, nas diversas circunstâncias. Igualmente, esta faculdade prescinde do tempo. Pode conhecer o que ocorreu no passado, retrocognição, como no presente, e no futuro podendo alcançar 1,5 séculos adiante. Quevedo estipula o tempo de até 1,5 séculos adiante, mas há controvérsias para mais referentes a alguns casos. Esta faculdade de conhecimento que chamamos paranormal não é influenciada pela maior ou menor distância entre o objeto conhecido e a pessoa que conhece. Por conseguinte, já por este mesmo fato, se dá a entender que pode se tratar de uma faculdade espiritual.
qualquer energia física que conhecemos se transmitiria de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. O rádio, por exemplo, não funciona dentro do mar. Freud escreveu: a visão pré-científica dos sonhos adotada pelos povos da antiguidade estava, por certo, em completa harmonia com sua visão do universo em geral, que os levou a projetar no mundo exterior, como se fossem realidades, coisas que de fato só gozavam de realidade dentro de suas próprias mentes. Conforme Jung, além da função compensadora, outra função do sonho pode ser a prospectiva, mas essa função não assegura ao sonho atributo infalível relativo. O famoso navio Titanic naufragou tragicamente. Um senhor tinha reserva de passagem para si e para a família nesta viagem. Mas uns 10 dias antes da data destinada à saída do navio, esse senhor sonhou que via o navio com a quilha ao ar e a bagagem e os passageiros flutuando ao redor. O sonho se repetiu na noite seguinte. Tendo, então, recebido notícias da América que se poderia retardar sua viagem, decidiu prestar ouvido ao sonho e mandou cancelar sua reserva no Titanic. Ele apresentou como comprovante do acontecimento os passaportes e a reserva de passagens. Pura casualidade? Ou será que o homem tem a possibilidade de conhecer o futuro? O fato é que em todas as épocas e talvez em todos os povos acreditou-se na adivinhação do futuro. Muitos destes casos não resistem a uma análise séria, mas muitos outros são sugestivos em prol da pré-cognição autêntica. São muitas as experiências de laboratório, principalmente à base da estatística matemática. Por exemplo, pergunta-se ao dotado a ordem em que iriam as cartas de um baralho, depois de bem misturado no futuro. Muitos dotados adivinhavam com frequência, muito por cima da probabilidade ou acaso. Objetou-se que o dotado poderia influenciar sobre aquele que embaralhava as cartas. Construíram-se máquinas especiais que, de uma maneira imprevisível, embaralhavam as cartas. Os êxitos continuaram. Ao demonstrar a pré-cognição, a parapsicologia buscou demonstrar primeiro em laboratório que o conhecimento se referia a fatos independentes, não prefixados, indeterminados do futuro com respeito ao presente. As pré-cognições são essencialmente espontâneas e incontroláveis. Hoje se sabe que é mais fácil adivinhar o inconsciente de uma pessoa que o seu consciente. Então, o padre pensou em espanhol a palavra beldroega, sem dizê-la. Depois de algum tempo, levantou-se um jovem dizendo o seguinte: sem saber como, escrevi uma palavra que eu não conheço, e entregou-lhe o papel, no qual estava bem claramente uma palavra que é uma tradução da palavra beldroega. O padre teve que recorrer às suas anotações para confirmar que aquela era a verdadeira tradução. O pensamento consciente da palavra espanhola provavelmente excitou por associação, no inconsciente, a tradução inglesa. O pensamento inconsciente foi captado por telepatia sobre o inconsciente excitado e manifestado pela escrita automática, fenômeno que facilita muito a revelação de conhecimentos inconscientes. Sugestão telepática. O mérito exclusivo é da pessoa que capta. O fenômeno se deve à faculdade psigama do percipiente. A maior parte das vezes o inconsciente se equivoca, mas alguma vez pode acertar. A senhora disse ao senhor: que susto acabei de levar. Sonhei que você havia sido atropelado em São Paulo, na rua tal. O motorista do táxi se chama fulano de tal. O número da placa do carro é tal. A filha deste casal confirmou isso. 2 meses mais tarde, este senhor morre em São Paulo, atropelado por um táxi, com a mesma placa, etc. Durante a agonia do acidente ou durante a morte aparente, o inconsciente poderia estar pedindo ajuda querendo comunicar a notícia à família. Este desejo ou sugestão, assim como os demais dados do acontecimento, foram captados psigamicamente pela esposa.
Concluiremos este vídeo com estas belas frases de Jung. Foram apenas postulados pela mente consciente, pois o tempo e o espaço psíquico inconsciente parecem ser relativos. Isto é, o conhecimento se encontra em um contínuo espaço-tempo em que espaço não é mais espaço, nem o tempo é mais tempo. Se, portanto, o inconsciente desenvolver ou manter um potencial na direção da consciência, então é possível que eventos paralelos sejam percebidos ou conhecidos.